Voltamos. E agora vamos tentar colocar a Rô de novo. Bom, antes da Rô... Enquanto a gente espera a Rô voltar, né? Quero falar um pouquinho sobre o que vai ser a nossa live. Ah, a Rô apareceu. Vou colocar ela pra dentro e a gente continua. Só um minutinho. Agora vai dar certo. Oi, Rô. Oi, voltamos. Espero que não Voltamos. trave dessa vez. Verdade, mas tá melhor agora, né? Tá, também tô achando que tá melhor mesmo. Melhorou bastante. Melhor assim, né? Esse Sim, horário é muito concorrido, né? Então acho que é por isso que acaba travando bastante. pode ser. Pode ser isso mesmo. Mas então, Legal. Rô, estávamos falando da nossa conexão aqui, né? De Sim, como design e organização se complementam. E que foi essa total, a nossa assim. ideia. É, exatamente. Acho que foi a primeira vista, né, nesse caso, porque realmente, assim, tem tudo a ver. Esses dois assuntos, eu acho que estão muito interligados, né? Tanto Com quando a gente certeza. fala sobre que para criança, né? Um assunto que é para criança, quando a gente fala desse assunto para mãe, né? Acho que os dois públicos, digamos assim, né? Os dois interessados, eles se Sim, beneficiam muito com o design e a organização associados, alinhados ali, né? com certeza. Com certeza. É um trabalho Legal. conjunto, né? É muito É um bom. trabalho conjunto. É Enfim, verdade. Tô e vendo uns aí, coraçõezinhos subindo aqui, ó. Gente, adoro corações. Então, vamos subir bastante coração pro o Instagram avisar todo mundo da nossa live. é isso aí. Ainda há corações, né, Rô? É, Delícia. É, mas então, e aí, encantadas com a forma com que o design e a organização se complementam, a gente teve a ideia de fazer essa live para falar um pouquinho de como os dois podem beneficiar para que mães alcancem o quartinho dos sonhos para os seus filhos, certo? é isso mesmo. É isso mesmo. A gente tem, eu acho que esse quartinho dos sonhos, né? É óbvio que o design ajuda, né, na beleza, na estética e tudo mais, e a organização complementa com a funcionalidade, com a praticidade, com a questão do tempo, da autonomia e tudo mais, né, para a criança. Com certeza. Na verdade, eu acho que a organização, ela tá dentro do design, né? Porque acho que um pouquinho antes de você começar a falar sobre os benefícios que a gente tem certeza que tem, né, que existem na organização, eu acho que a organização, ela tá já dentro do design. Porque a partir do momento que você sonha com o quartinho do seu filho, seja você grávida ou não, se o seu filho já for um pouquinho maior, e você tem planos de montar um quartinho, a organização já Uhum. é fundamental ali, né, para o É, planejamento, porque assim, sonhou, e aí o próximo passo é planejar, né, que você começa a é, procurar buscar várias informações, então a organização já está ali, né. é verdade. Então eles são um tema muito linkado. Eu amo esse tema, É. inclusive eu já fiz até um curso Ai, que sobre, bom. porque eu gosto Olha muito. só que legal. Já fiz um curso de organização. Minha paixão de fato é o design, mas eu acho que
Como eu falei, tem tudo a ver. E eu não consegui evitar, eu me apaixonei e falei, Sim, gente. E é um negócio que a gente leva pra vida, né, Rô? Não é só. Não é um sim, simples dobrar ou total. guardar, É. é pra Não, vida. não. Assim, eu trabalho com organização para mães e é organização e produtividade. Então, assim, por quê? Justamente porque são assuntos totalmente interligados. Eu sou mãe, eu vim do mundo corporativo, então eu sei o quanto que a produtividade no mundo corporativo ela é necessária. Por outro lado, se você não consegue se organizar em casa, você não rende no seu trabalho. E vice-versa, se você só é mãe, se você não consegue também ter uma organização adequada dentro da sua casa, você também não vai conseguir render, né? Você não consegue produzir, você não consegue ensinar os seus filhos, você não consegue eles. E eu acho que é uma questão de fortalecimento, sabe? De fortalecimento de habilidades que a gente vai criando através da organização, né? Sim, com Ai, certeza. a Lid tá falando que eu ajudo muito ela. Lid, ó, coraçãozinho pra você, tá bom? Amo. Delícia. É isso aí. E Gente, acho que essa é a minha grande missão, de ajudar, porque eu gosto muito, sabe? É um assunto que outro dia a gente até estava falando, você me falou assim, quando você fala nisso, tem um brilho diferente nos seus olhos. E é isso mesmo, sabe? Tem um brilho diferente porque é algo que eu gosto, eu amo, assim, fazer. sim, seus olhinhos brilham. Eu acabei, como a gente saiu e voltou, acabei não te apresentando direitinho, né? Ah, Mas eu acabei não te apresentando. Mas assim, eu não me apresentei direito também. Então vamos só. acho que é uma oportunidade. É, então, assim, para quem não me conhece, eu sou Nayara Duran. Eu sou designer de interiores, sou fundadora da Projetar Kids. Meu, a minha missão de vida é projetar quartinhos para crianças, né? Meu público é o infantil. E aí eu convidei a Rô, que é especialista em organização infantil também, e estamos aqui falando exatamente sobre isso. É isso mesmo. Você já falou um É, pouquinho de mim, que é isso, né? falei. Trabalho com organização infantil e organização para mães, nessa questão, né, de organização e produtividade, para que as mamães, elas tenham tempo, tenham qualidade de vida. É esse meu foco, sabe? E a gente estava falando um Uhum, pouquinho antes, né? A organização, ela vai além de dobras, não é só dobras. Aliás, a dobra é um tamanho assim, ó. Nas consultorias que eu faço, dobra só se a pessoa realmente quiser muito aprender. Porque esse é quase que o último assunto que eu falo, entendeu? É quase sim. que, assim, nos últimos 10 minutos eu falo de dobras. O restante é outra questão, sabe? É questão de você se planejar, é questão de você se organizar internamente, é questão de você entender como que funciona o seu lar, entender os contextos dentro, né, da sua vida, entender a sua Uhum, rotina. Então, por isso que eu falo, vai muito além de dobras. sim. A Lid tá falando E que é é uma. péssima para dobrar. Lid, vou te ensinar, pode deixar, fica tranquila. Fica tranquila ali que você viu que tá tranquilo. É um passo É, pequeno. exatamente. E eu É, acho que é uma coisa que influencia muito, estava falando, né, que as dobras são um pedacinho pequeno e que, na verdade, a organização está muito mais ligada, acho que com a logística, né, do espaço, assim, da organização do seu tempo e da organização mental que sim, ocorre, na verdade, né? E eu acho que isso também é fundamental para que é você isso mesmo. esteja falando de ambiente num ambiente legal, né? Que te traga bons Sim, sentimentos, que te traga uma energia positiva.
que é exatamente essa proposta que eu trago também, né? Porque eu acredito muito que o ambiente influencia demais quem está dentro dele, né? O É ambiente, ele verdade. traz pra gente uma energia, um sentimento, né? Sim. E É. quando a gente está na nossa casa, e quando eu penso em espaços infantis, o que eu mais desejo é que as crianças tenham exatamente bons sentimentos e bons. Que esses sentimentos sejam motores para que elas sejam pessoas melhores, né? Sim, sim. E por isso Legal. que eu gosto muito de trabalhar com É, ambiente, com transformar o ambiente. é. Mas, Eu ô, acho que. Ai, desculpa, pode te falar, pode cortei. falar. Não, pode falar. Não, só completando o que você estava falando, né, dessa questão dos ambientes, acho que são dois momentos, né, em relação ao ambiente. Quando você vai criar um ambiente do zero, que, né, não tem nada, você pegou um apartamento, uma casa nova, sei lá, alguma coisa assim, você precisa montar o quarto do seu filho lá. E o outro é quando você vai dar uma repaginada nesse ambiente. Né, uma movimentação de energia, ou quando seu filho cresce, né, não é mais bebezinho, já está num outro estágio. Então são estágios da vida que a gente consegue transformar através do design e, consequentemente, através da organização. Porque quando a gente fala de organização, a gente também tem que pensar nesses estágios, né? Nesses momentos que a Sim, vida tem, que a vida, né, oferece. E aí, como é que eu organizo pensando no momento? Pensando na idade, né? Pensando nessa correspondência do tipo, tô criando um ambiente novo, já é algo que já existe, eu vou ter que encaixar as coisas lá dentro, sabe assim? Então, eu acho que tudo isso faz parte desse trabalho, né? Em conjunto. sim. Eu acho que quando você pensa num quartinho, eu gosto muito de brincar que é muito legal você pensar nele como uma tela em branco, É, independente de ele estar ou não montado, né? Por que isso? Porque eu acho que o mais importante de tudo é que você entenda as necessidades e o que precisa acontecer naquele espaço, que é mais ou menos o que você está falando agora, né? É ter essa isso. sensibilidade de olhar para o que a criança vai precisar, né? Para que É, vai servir aquele espaço. E aí sim você sim, começa a sim. organizar ele nesse sentido. É, O design ele organiza isso de uma forma mais macro, né? Então, assim, posicionando os entendi. móveis, escolhendo os móveis. E aí É. a organização ajuda no funcionamento disso tudo. É isso mesmo. É. A organização ela é mais minuciosa nesse sentido, né? Acho que o design ele é mais abrangente, né? Colocar, nossa, aquele móvel mais legal, né? Uma prateleira X, uma coisa, o design da cama, essas questões. E aí a organização entra complementando tudo isso, pensando no funcionamento das gavetas, no funcionamento daquela prateleira, né? De como é que a criança vai alcançar, de como que eu posso colocar de uma forma que seja para a criança, pensando nesse desenvolvimento. Né? Então, acho que são realmente assuntos muito complementares nesse sentido. Sim, sim. É, pensando no espaço, na organização do espaço de uma. Aham. Voltou. Você deu uma travadinha aqui para mim. Falei, Oi, ai, eu tô perdi a aqui. Rô. Ah, tava travada a tela? Tá daqui também. Aqui também dá umas travadinhas. Falei, ai, Mas vamos perdi a Rô seguir. de novo. Vamos seguir. Enfim, eu acho que, como eu estava falando, pensar nessas funções, e é muito legal também que haja preocupação, assim, por exemplo, de que aquele móvel seja adequado para aquele espaço, né? Muito do que eu vejo, assim, nesse tempo de profissão, às vezes some o espaço, você achando que
que facilita armazenar as coisas, mas na verdade aquilo está poluindo e está prejudicando o ambiente, né? Porque eu acho que a organização, porque às vezes a gente acha que cabe tão pouca coisa numa gaveta, por exemplo, né? E aí a gente faz aquele armário enorme que impede a circulação da criança, que a criança não consegue brincar enquanto ela está ali, porque tem um monte de coisa atrapalhando no caminho. E na verdade, assim, com uma organização, você coloca muito mais coisa dentro de uma gaveta e não precisa daquele armário gigante dentro do quarto do seu filho. Sim. Eu acho que eu tenho 2 pontos sobre isso, assim. Primeiro, por que a gente organiza? Eu acho que assim, a gente organiza porque a gente quer, pelo menos é o que eu acredito, tá? Falando de organização infantil. A gente organiza porque a gente quer dar autonomia para a criança, porque a gente quer que a criança se sinta naquele espaço, que ela entenda os seus pertences, as suas coisas, que ela saiba onde está as suas coisas, né? Onde que ela possa, de repente, ir lá e pegar uma camiseta sem a ajuda dos pais. Já muito desde pequenininha fazendo isso, tá? Para nos ajudar também, porque ajuda muito a mamãe quando você tem um espaço organizado. Para que o desenvolvimento da criança ocorra de uma forma adequada. Então, isso é o que eu entendo do porquê organizar um espaço infantil, tá? Um quarto infantil, pensando nesse crescimento da criança, nesse desenvolvimento. E, por outro lado, tem assim, por que não organizar? Porque também, às vezes, a mamãe fica assim, eu vou organizar, só que aí entra numa neura total, que não deixa o filho brincar, quer que o quarto fica lá intacto, sabe? Quer aquela coisa tudo linda e maravilhosa, tipo capa de revista. Aí não é legal, entendeu? Sim. Então, assim, a organização, ela tem que ser prática, funcional, mas precisa ter vida lá dentro. Então, eu acho que são 2 assuntos que a gente precisa pensar muito bem quando a gente fala de organização. Né? Não adianta eu querer ter um quarto de revista para o meu filho se eu não tenho vida lá dentro. Então, eu falo que as coisas, quando você pensa na organização, associada aí ao design e tudo mais, você pensa nisso assim, ok, vou colocar um determinado... Onde eu vou pensar num brinquedo, por exemplo. Onde é que eu vou colocar determinado brinquedo? Você vai fazer um combinado ali com seu filho, vai entender, vai perguntar para ele, vai envolvê-lo nesse processo. E aí, supondo que ele escolha lá uma prateleira para colocar esse brinquedo. A partir do momento que ele escolheu aquela prateleira para colocar o brinquedo, ele meio que se torna responsável por aquilo, sabe? E aí, é parte do trabalho da mamãe ensinar essas questões para ele. E uma vez que ele faz isso, a mamãe também precisa entender que, eventualmente, aquele brinquedo vai sair dali. Ele precisa brincar com aquilo. Né? Ele precisa brincar com aquilo. Só que, uma vez que ele já definiu, ele já entendeu onde é o espaço, a volta para o lugar, ela é muito mais fácil. Entendeu? Ela é muito mais prática. A criança entende que tem que voltar. Não adianta a gente querer fazer uma organização só pensando na gente. Aí eu falo, não organiza então. É melhor não organizar, entendeu? A gente tem que fazer uma organização pensando na gente e pensando também na criança. E junto com a criança, envolver ela nesse processo. Assim, é tão lindo quando a gente envolve as crianças nesse processo. Assim, eles participam demais quando são envolvidos e não participam só naquele momento, eles participam posterior àquele momento, que esse é o melhor, entendeu? Porque nem sempre, se a gente estiver falando de uma criança pequena, às vezes ela não consegue ficar ali 100% do tempo para organizar alguma coisa, então você vai pedindo vai pedindo algumas dicas para ela, vai conversando sobre determinado assunto. E mesmo que ela não fique 100% do tempo, não tem problema. Que ela participe pontualmente. Já é, assim, de grande valia, sabe? E, na verdade, a Camila
Travou um pouquinho A, aqui, eu não sei. a Camila tá até comentando aqui assim, a organização serve para facilitar e não para engessar. E é É isso realmente isso, mesmo. né? Na verdade, a organização ela tá muito mais para trazer autonomia para a criança e para que ela entenda um pouco de responsabilidade também, né? Total. Afinal, assim, o quartinho, assim, tem muita, eu escuto muito, assim, da dificuldade de, de entregar essa autonomia para a criança, né? Então, assim, na verdade, é mais uma preocupação, por exemplo, assim, que em, sei lá, que tem como foco a criança, eu sinto muito, assim, às vezes esse receio da mãe, assim, Uhum. mais ou menos no sentido de, como você falou assim, mas ela vai lá e ela vai pegar, porque associam muito com o método Montessori, por exemplo, né? Que é um método que Aham, traz é. tudo muito acessível para a criança, né? Que fica tudo mais à Sim, sim. mão. É. Então, eu sinto essa preocupação assim, nossa, mas meu filho. É, eu tá travando um pouquinho agora que eu acabei de escutar o seu áudio. Falando um pouquinho sobre isso, Nai, o que, que eu acho sobre isso? É, eu acho que assim, eu também vejo essa preocupação nas mamães, mas muito por conta do quê? Porque talvez o fato de estar acessível, às vezes não está organizado. E aí a mamãe fica com esse receio de que vai pegar e vai bagunçar, vai pegar e vai cair tudo, vou ter mais trabalho, sabe essa coisa? Então, quando a gente faz essa organização e a gente envolve a criança nessa organização, mesmo que esteja acessível para ela, o que é o objetivo, que esteja acessível para ela, as coisas elas voltam para o lugar, naturalmente, sabe? Não vai ficar, como eu diria, não vai ficar bagunçado. Então, se essa é a preocupação da mamãe, mais um motivo para ela investir em organização, em processo de organização. Estão A falando que Camila tá, tá falando que ela consegue ouvir, mas a Nai não. travando, né? Você consegue me Mas eu tô ouvir, te Rô? ouvindo, Nai. Você não tá ouvindo? Consigo. Tem um pouco de delay, mas eu consigo ouvir. Eu Você não escuto consegue ouvir também. nada, Camila? Você não consegue ouvir nada do que a Nai tá falando? Escutar o que eu falei? Coloca aí pra gente, por favor. Você conseguiu, Eu te Nai, escuto escutar o que eu perfeito. falei? Ah, legal, voltou. Escuto. Voltou, a Camila tá falando que voltou. Ah, que bom. É sempre um desafio essas lives, né? É, eu acho que a gente, tentando encontrar os horários, acabou escolhendo um muito competido. É, mas Ai, que tudo bom bem, que faz voltou. parte. Você conseguiu me escutar, Nai, nessa questão aí que eu tava falando da preocupação das mamães? Sim, eu vi. Eu vi sim. Ah, legal, legal. Na E aí o que verdade, eu vejo também. Oi? O que eu vejo também é muitas mamães também não tendo muita paciência, sabe? Porque é um eu ia falar processo, sobre a isso. organização é um processo que envolve paciência. Não tem jeito.
paciência, repetição, né? A técnica, porque também não adianta a gente achar que vai falar uma vez com a criança e ela já vai atender, já vai, né, cooperar. Não, você precisa ir lá, muitas vezes, dependendo da idade, vai lá, faz junto, faz uma, faz duas, faz três, faz quantas vezes ela entender. E outra, esses dias eu estava ensinando meu filho a arrumar a cama dele. Ele tem 7 anos. E aí, o que eu estava percebendo? Que ele estava com muita dificuldade para arrumar a cama dele. E aí, em determinado momento, eu perguntei para ele, filho, Davi, por que você está arrumando sua cama? E ele falou, não sei, mamãe. Então, percebe que, assim, qual é a probabilidade dele continuar arrumando a cama dele se ele não sabe por que ele está fazendo aquilo? Então, assim, a organização, ela tem que ser pensada dessa forma. A gente precisa ter um propósito para fazer. E aí é onde entra essa questão da técnica da mamãe, né? De colocar isso para a criança, de, ok, ter esse olhar também e falar, ó, ok, por que você está organizando essa cama? Por que você está arrumando? Nossa, gente, espera aí um pouquinho, que eu acho que eu tenho uma visitante aqui. Vem falar oi. Convidado especial. Desce da cadeira. Desce da cadeira. Eu falei pra você, né, Nai, que poderíamos ter alguma visitante aqui, olha. Fala oi pra pessoas. Fala oi. Eu tava esperando ela. Eu falei, ué, cadê nossa convidada? Pois é. Nossa, geralmente eu faço live à noite, porque, né, eles já estão dormindo, mas hoje, fazendo live nesse horário, eu falei, olha, pode ser que a gente tenha uma convidada especial. Chegou. Conta para as pessoas, Luísa, conta para as pessoas como é que é a sua gaveta. Ela é organizada? Sim. Sim? É organizada? Sim. É. E como que você dobra direitinho? Dapo. Dobra! Você tá escutando ela, Nai? Tá uma delícia, tô aqui babando. E como é que você dobra? Você dobra suas calcinhas. Quando a gente recolhe do varal, como é que você faz? Ah, você quer pegar o meu fone? Então, mas a mamãe tem que ficar com um fone e você fica com outro, pode ser? Então tá bom. Conta pro pessoal como é que você faz para organizar suas calcinhas. O que você faz? Você dobra. Eu dobro. E aí? Você coloca na sua gavetinha. Na minha gaveta. E fica tudo uma enfileiradinha da outra. É assim? Não, mamãe. Como fica? Fica. Tá conseguindo? Meu quarto Linda demais, fica né? escuro. Ah, fica escuro. É porque tá escurecendo, por isso que deve estar escuro agora lá. Mas e a sua gaveta? As pessoas querem saber da sua gaveta, se ela fica toda organizadinha. Mas a minha gaveta fica escuro. Ah, fica escuro. É porque tá escurecendo, por isso. E você consegue ir lá e pegar a sua blusa, por exemplo, sua camiseta? Você sabe onde ficam as suas coisas? Sabe? Então, tá vendo? Gente, olha aqui, a prova tá aqui. É isso, quando eu falo de organização, não tem idade. A Luísa, ela tem 3 aninhos, né, Lulu? É. Tem 3 aninhos. E é isso, ela já entende o que é organização, ela já entende onde estão as coisinhas dela. E cada vez mais eu quero incentivar esse desenvolvimento, eu quero incentivar essa autonomia, que ela vá lá e pegue as próprias coisinhas dela, sabe? As roupinhas, que ela consiga guardar os brinquedos, que ela entenda esse processo de organização. Que uma vez que está organizado, qualquer pessoa consegue ir lá pegar. Né? Não existe dependência. E isso é muito bom, porque assim, quando não existe dependência pra gente, mãe, a gente ganha tempo. A gente consegue fazer outra coisa, sabe? Nem que seja 5 minutos do nosso tempo, mas a gente ganha. Então, a gente consegue, sei lá, passar um creme na mão, sabe? Coisas bem básicas e para quem é mãe sabe o que eu tô falando.
que às vezes o dia a dia ele é muito corrido e consome, as crianças consomem demais. E se a gente não tiver esse mínimo de organização, fica muito difícil, entendeu? Tudo bem, Lulu? Na verdade, é investir um tempo para que você consiga Lulu ganhar não tá ouvindo. um Deixa eu pouco colocar mais o fone de pra mamãe tempo, ouvir, né? senão eu não consigo. Tá ouvindo? Oi, Lu, tudo bem? Deixa eu colocar aqui, ó. Ai, a Camila falou uma coisa muito importante. Deixamos de ser GPS da casa. Esse termo, Camila. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Quando a gente tem uma organização à vista, né? Uma organização que todo mundo sabe, envolvimento de todo mundo, assim, a gente realmente adorei esse negócio, deixa de ser o GPS da casa, todo mundo sabe onde está tudo. E facilita muito, muito mesmo, sabe? Eu brinco que aqui em casa eu instituí a dobra terapia. Acho que eu comentei com você, né, Nai, desse negócio. Comentou, achei o máximo. Então. Você não consegue ouvir? Peraí, deixa eu arrumar no seu ouvido. Um fica comigo e o outro fica com você, tá bom? É que ela não tá falando, é a mamãe que tá falando. Tá bom? Essa mamãe, eu quero ouvir. Você quer ouvir, mas é a gente que tá falando agora. É a nossa vez de falar, lembra? Cada um tem uma vez. Tá bom? Vamos contar como é que é. Como é que é o nosso processo de dobra terapia? Que a gente coloca todas as meias que você ajudou a mamãe a fazer ontem. A gente separa as calcinhas, as meias, dobra tudo. E depois a Lulu guarda, cada um guarda o seu, não é isso? E o Davi não guarda. O Davi tem dificuldade às vezes para guardar, mas a Lulu guarda o dela, não é isso? E aí eu guardo do Davi e guardo no cesto dele. É, isso mesmo. Tá arrasando, hein, Lu? Você tá arrasando muito. Olha lá, a Nai tá falando que você tá indo muito bem, que você tá arrasando. Vai lá com o Davi agora, deixa a mamãe acabar aqui, tá bom? Eu posso com você. Você quer ficar mais um minutinho? Pode ficar aqui então, tá bom? Fica brincando ali. Gente, desculpa, mas é que é vida de mãe real aqui, sabe? Não, delícia, a gente tá amando a participação da Lulu. Oi. Eu tava ouvindo você falar aí, né? E me veio uma reflexão aqui. Na verdade, eu acho que quando a gente traz um ambiente de autonomia para a criança, a gente está fazendo o que toda mãe faz, né? Que é dar amor para essa criança. É isso mesmo. É ajudar no desenvolvimento, é ajudar no amadurecimento, né? Então, acho que a gente estava falando um pouquinho antes sobre medo, mas acho que muito mais importante do que isso é exatamente esse processo, né, de conexão que você desenvolve com seu filho, de autonomia que você entrega. Realmente, isso é lindo, assim. Eu acho que essa conexão, você falou um termo muito real, sabe? Que é a conexão. Porque quando a gente não tem conexão com as crianças, a gente também não consegue uma coisa muito importante, que é a cooperação. E aí, eu falo que aqui em casa, a Camila tá falando, super vida de mãe real. É isso mesmo, gente. Aqui é assim. E eu falo que aqui em casa, as crianças, elas não ajudam aqui em casa. Não é ajuda. Elas têm um espaço, a gente tem um espaço de colaboração. Nós vivemos em família, né? Então, são parte, né? São parte da família, são parte da casa. E o fato da gente poder proporcionar esse quartinho, né? Com as coisinhas, os pertences deles, de uma forma organizada, facilita muito esse envolvimento e essa colaboração, entendeu? Acho que isso é demais, assim. Quando a gente, até voltando um pouquinho na questão das dobras, eu vou dar um exemplo. Eu vejo muitas mamães colocando dobras, tá na gaveta, camisetas, uma gaveta de camisetas, por exemplo. Tudo empilhadinho assim, sabe?
Aí a mamãe começa nesse processo, supondo que a criança já tem 7 anos e a mamãe quer que ela vá lá e se vista sozinha. Aí a criança vai escolher, obviamente, a última camiseta do monte, né? Natural. E aí vai deixar a gaveta como? Assim, né? Revirada. E aí aquela mãe vai ter uma preguiça danada de organizar aquela gaveta, de voltar as coisas pro monte. Um montinho, do jeito que ela tinha feito. Aí vai passar no dia seguinte, ela vai lá e vai continuar revirada, porque a preguiça tá lá, entendeu? Ou a falta de tempo, enfim, eu tô falando preguiça, mas pode ser falta de tempo também. Ou então, pior, a mamãe vai ficar brava com a criança. Por que ela vai ficar brava? Ah, vai ficar brava porque a criança te revirou toda a gaveta. Mas aí existe uma questão de consciência e de responsabilidade da mãe, que é de pensar, tá bom, eu quero que meu filho pegue a camiseta. Qual é a forma que eu vou colocar para que ele pegue essa camiseta e não bagunce as outras camisetas? Entendeu? Peraí um pouquinho, Nai, deixa eu só colocar uma bateria aqui que tá acabando. Peraí. Enquanto você coloca a bateria aí, eu acho que isso tudo tanto pro lado positivo quanto pro negativo, assim, por exemplo, quando... Não, Lulu, a mamãe tá fazendo a live. Você quer vir sentar aqui no colo da mamãe? Então tá bom. Então vem sentar aqui, mas é pra ficar quietinha, tá bom agora? Tá? Ó. Fica aqui. Ó, eu vou deixar um fone aqui pra você poder ouvir também. Mas tem que ficar quietinha, tá bom? Oi, Ná, desculpa. Então, na verdade, eu tava falando assim, você tava falando de quando o ambiente tá desorganizado e que aí acaba acontecendo. Tá, mas ó, tem que ficar quietinha, senão atrapalha ela, tá bom? Você só ouve, ok? Oi, desculpa. Imagina, vamos conversar, Lulu? Eu falo um pouquinho, aí depois é sua vez, tá bom? Combina. Oi. Ó, primeiro é a Nath que Lulu. vai falar. Tá bom? Posso contar agora uma parte da história? Depois você fala outra parte? Tá bom. Então, eu acho que não ter um ambiente organizado, tanto em um aspecto do design como na organização mesmo, ele traz um ciclo vicioso, né? Que era mais ou menos o que você estava falando, a criança não sabe se vestir, aí ela puxa, e a mesma coisa, o oposto, assim, quando você tem um ambiente organizado, tanto para o design quanto para a organização, você cria um ciclo virtuoso, né? Onde a criança coopera, onde as coisas fluem positivamente, né? Onde estimula a conexão. Mesmo. É, isso mesmo. E esse ciclo virtuoso, ele é tão maravilhoso, porque a gente vai plantando essas sementinhas do ciclo virtuoso dia após dia, sabe? Então, um dia você vai lá e organiza a gaveta do seu filho de uma forma, a gente chama de envelope, que é quando as camisetas, as roupas, as peças, elas ficam uma na sequência da outra, sabe? E aí, naquele dia, você já vai falar um pacotinho, olha só, né? filho, você gostou? Isso. Eu até devia ter trazido uma para mostrar, mas enfim. No meu Instagram tem um monte lá. Enfim. Então você começa... Aí, naquele dia, naquela organização, já houve vários momentos ali, né? Tanto de você organizando a gaveta para o seu filho, para que ele... né, passe a ter essa autonomia. Então, já gerou ali uma movimentação de energia muito positiva. Quanto do seu filho, quando ele for apresentado para essa nova gaveta. Quanto da sensação dele de poder pegar uma peça e não misturar as demais. E aí, a sua sensação de falar, nossa, não precisei organizar de novo. Tava lá, né? A gaveta continuou lá, não tive retrabalho, posso
né? Posso mantê-la, enfim. Então, assim, é parte desse ciclo virtuoso, né? De quando a gente vai conseguindo ter avanços dia após dia, gaveta após gaveta, né? Sim. Tudo bem, Lulu. Tudo bem, Lulu. Gente, ela adora esse negócio de câmera aqui. É difícil, eu falo que é difícil gravar um story. Se vocês forem ver nos meus stories, é difícil algum que não tenha som de criança atrás. Ela quer participar. Ela quer participar, né, Lulu? Olha, Tá minha dando amiga oi. Rosana entrou. Oi, Rô, tudo bem? Ela tá falando oi pra você, Lulu. Vem aqui pra ela te ver, ó. Fala oi. Pronto. Mas então, é isso que a gente estava falando, né? E a maior prova disso são as próprias crianças. Quando você consegue perguntar isso para eles, eles conseguem dar a resposta que a Lulu deu aqui há uns minutinhos atrás, entendeu? Não houve combinação, não houve nada, é deles. E é assim que funciona, naturalmente. Sabe aquela coisa que flui, né? É desse jeito. É a fluidez. Vai vibrando positivo, vai fluindo e acho que isso vai somando cada vez mais coisas boas, né? Exatamente. Muito. Lulu, você vai cair aqui, tá bom? Vamos. Vai lá com o Davi um pouquinho. Pode ser, meu amor? Ó, então vamos ficar aqui mais um pouco, tá bom? Pode ser? Tá bom, pode ficar. Tá bom, pode ficar. Ai, gente. Mas eu acho que é isso, né? O que você ia me Rô? perguntar, Naix? É verdade. Uma coisa que às vezes me perguntam, né? Que na organização eu sempre indico isso. E aí eu acho que entra um pouco a parte de decoração, mas é óbvio que eu não sou expert em decoração, design, longe de mim essa parte, eu não sou mesmo. Eu penso na organização e na praticidade. E às vezes eu sempre estimulo as pessoas usarem os espaços verticais do quarto. Então, seja uma prateleira para colocar livros, ou no quarto do meu filho eu fiz uma prateleira de colocar livros e coloquei os bonecos dele, a coleção de personagens, sabe? Então, é uma forma que fica visualmente, eu acho que fica interessante, fica fácil para a criança ir lá pegar e devolver, e ao mesmo tempo você utiliza um espaço que às vezes está ali, meio esquecido, né? Eu falei sobre isso essa semana no meu feed. Ai, que As legal, paredes, as paredes às vezes são esquecidas, né? São cantinhos que a gente não valoriza, mas tem muito potencial. Tem muito então potencial. eu vejo muito isso, assim, às vezes eu falo com algumas mães e elas, a questão maior das mamães, às vezes, é a questão da organização dos brinquedos. Não, Lulu, peraí, tá bom? Assim faz muito barulho aqui, tá? Então, a questão maior das mamães, às vezes, é a organização dos brinquedos, né? Como é que elas fazem? Tem muito brinquedo e tal. E aí, elas esquecem desse espaço vertical, que pode ser algo muito interessante, né? Pra gente usar como espaço de organização. Sim. E que existe a possibilidade também para uma criança menorzinha, né, mais novinha, existe a possibilidade de usar esses espaços mais altos para fazer um rodízio, talvez, né, Rô? Então, assim, você tem espaço de armazenamento. Tem um espaço de armazenamento, você utiliza o espaço que você tem, principalmente em ambientes menores, né? Que não cabe, assim, um baú ou sei lá. Então, assim, você consegue aproveitar esse espaço e fazer esse rodízio, e trocar, e dar vida para os brinquedos da criança, né?
fazer com que ela aproveite todos. Porque às vezes, não sei se... Mas eu tenho assim, muito mais a sensação de que se você tem um monte de brinquedo que tá tudo ali muito à mão, às vezes... É, é, é. Tudo. Uhum. É isso mesmo. Eu acho que esse rodízio dos brinquedos, ele é super importante. Principalmente quando são crianças bem pequenas, né? E aí, esse rodízio, a gente precisa pensar um pouquinho nele. O que eu coloco para cima, o que eu coloco para baixo, qual é o tempo que eu tenho que fazer essa troca, entendeu? E a forma como eu deixo isso organizado, o ideal é que a gente sempre deixe isso organizado por categorias e de uma forma visível essas categorias. Então tem aquele monte de Lego, você não vai deixar espalhado. Tenta colocar numa caixa, tenta colocar uma identificação, uma fotinho do Lego e todos os Legos ali dentro, entendeu? Então mesmo que você movimente depois, está fácil de movimentar, que às vezes também as mães, elas pensam nessa questão do rodízio, mas colocam num lugar muito difícil, sabe? Guardam mesmo. E aí até esquecem de fazer o rodízio. Né? Esconde. E aí quando vai fazer o rodízio, fica difícil porque tá muito escondido ou porque não pensou nesse momento, né? Que pode... Esse rodízio, ele tem que ser algo periódico, é um rodízio. Né? Então, sei lá, a cada 2 meses você dá uma trocada ali, acho que vale a pena. E aí, eu só queria voltar um pouquinho na questão dos espaços verticais, só contar um caos. Eu atendi uma vez uma mãe, que eu acho que faz sentido assim, sabe? Eu atendi uma vez uma mãe que a gente estava falando, né? Era uma consultoria online, e a gente estava falando dos espaços. E aí pedi para ela me mostrar o quartinho da criança, tal, não sei o quê. E tinha uma cômoda. A criança era, sei lá, acho que tinha uns 5 anos, não sei. Tinha uma cômoda, beleza. Aí nessa cômoda, e tinha uma prateleira em cima. Então ela estava até que usando os espaços, mas o que acontece? Nessa cômoda, ela me falou assim, ai, mas o meu filho, ele faz o quê? Ele escala essa cômoda. E eu acho muito perigoso, então eu estava até pensando em tirar essa cômoda daqui. E aí eu pensei, nossa, mas uma cômoda, ela é tão bom, assim, quando a gente tem criança pequena, porque ela tem muito espaço, né? As gavetas são muito úteis, assim. Aí eu falei, mas por que você quer tirar essa gaveta daí, né? Por que você quer tirar essa cômoda daí? Ela falou, por meu filho fica escalando essa cômoda aqui, e aí eu fico com medo dele cair e tudo mais. Eu falei, mas meu Deus, mas levanta um pouquinho a câmera. A gente estava numa consultoria online, né? Eu falei, levanta um pouquinho a câmera, deixa eu entender o que você tem. Aí ela levantou. Quando ela levantou, eu vi uma prateleira cheia de super-heróis lá em cima, na prateleira. Aí eu falei, mas menina do céu, tá aí, né? Você deixou uma cômoda, uma prateleira cheia de super-heróis. O que acontece? A criança escala a cômoda para pegar os super-heróis que estão em cima da prateleira. Aí a gente combinou de fazer uma movimentação daqueles brinquedos. Eu falei, super-heróis é algo que seu filho gosta? Ah, gosta, ele quer sempre pegar, e aí ele fica me chamando para pegar. Falei, ótimo, então. E às vezes ele tá tentando fazer isso sozinho. Vamos provocar essa autonomia nele. Ele tá falando, tá gritando ali, falando, me deixa eu pegar sozinho. E você tá deixando esses super-heróis lá em cima. Então, e ela de superior, assim, da cômoda, sabe? Na bancada da cômoda mesmo. Eu não me lembro direito, mas eu acho que era tipo um abajur, alguma coisa assim, sabe? Então eram uns itens perigosos, já que o menino estava querendo escalar. E aí, numa questão de, né, dela entender ali os conceitos, entender que facilmente ela poderia fazer essa movimentação, o fato de repente, trazer os super-heróis para essa superfície e movimentar as coisas que estavam nessa superfície da cômoda para cima, já deu, sabe, já fez uma mudança gigantesca na vida dessa pessoa. E na vida do filho, que estava lá gritando, falando, né? Gritando internamente, falando, quero pegar, me deixa pegar meu brinquedo. Trouxe autonomia.
Trouxe a autonomia, trouxe os tesouros dele pra perto dele, né? Era tudo que ele queria na vida, né? E aí, só que muitas vezes precisa de um olhar diferente, sabe? Precisa de um olhar de uma outra pessoa, vendo aquilo e falando, porque às vezes a gente na nossa casa, a gente também fica com o olhar viciado. E aí não é por Sim. maldade, não é por maldade de forma alguma, assim. Mas quando tem uma outra pessoa olhando, nossa, às vezes é um negocinho de nada, como nesse caso, entendeu? Que fez Sim. uma baita diferença. Sim. Eu acho que isso acontece com você também, né? Em alguns momentos aí. Ah, com certeza. Isso acontece muito com o posicionamento de imóvel, sabe? Muitas vezes a mãe fala, gente, mas não dá, não funciona, não cabe, não tá legal, atrapalha. E aí um segundo olhar, você vê que talvez a dinâmica não esteja ok, sabe? Que reposicionar, o quarto é pequeno, né? Eu escuto muito isso. E às vezes reposicionar soluciona, né? Um segundo olhar que você tem ali e fala, mas você já tentou virar a cama para esse lado? Sim, sim, sim. São coisas assim que, num primeiro momento, parece que, nossa, é só isso. É só isso, mas precisou desse segundo olhar, entendeu? Para fazer essa diferença. Sim, e é como você falou, né? Não é nem por maldade, é porque o olho vicia mesmo, né? A gente acostuma. É igual quando você escreve um texto e muitas vezes você lê, relê, e você não acha nenhum erro, tá tudo certo. Aí você publica, a gente, né, aqui na internet tem muito isso. Aí você tá fazendo conteúdo, publica conteúdo. Aí, de repente, você vai, sei lá, 2 dias depois você vai ver aquilo e acha um erro. Ou alguém, pior, né? Ou alguém achou esse erro por você. É verdade. Então, assim, é o olhar viciado e tudo certo com isso, não tem problema, né? Eu acho que só que o bom é quando a gente também tem, né, a humildade e a sabedoria de falar, tá bom, deixa eu entender o que eu posso fazer melhor, né? Deixa eu entender se eu posso melhorar alguma coisa aqui, se do jeito que tá bom pro meu filho, né? Esse olhar sempre para a criança, pensando na organização para a criança. Acho que é super importante. Que foi, Lulu? É um olhar atencioso, né? Atencioso, Nossa, isso é muito bom. Faz toda a diferença, assim, esse olhar atencioso para a criança. Porque você vai ver que quando você tem esse olhar atencioso para a criança, também é uma forma de conexão. Sim. Né? Também é uma forma de conexão com ela. Que ela entende que ela está sendo ouvida, ela entende que que a mamãe está entendendo as questões, né? Que ela está necessitando, de acordo com o momento, com o crescimento e tudo mais. Sim, e aí, sem dúvida, faz com que ela se sinta pertencente, importante, e que ela retribua isso naturalmente para você, né? Total, é isso mesmo. Oi, Lulu. Oh. A mamãe já tá terminando, tá bom? Tá tudo certo. Tem, olha, vamos ver aqui mais um pouquinho. Fica aqui com a mamãe, pra você ver as pessoas. Olha o tanto de coraçãozinho que tá subindo aqui, olha. Fica vendo, você também adora corações, né? Eu sei. Vem aqui. Olha lá. Fica vendo. Oh. Tá vendo? Não tá vendo. Gente, precisamos de coração. Ai, gente, a Luísa não tá vendo coração. A Lulu quer coração, gente. Ai, gente. Olha lá, tá vendo? Já começou a subir aqui, a flor. Ai, obrigada. Olha lá, viu? Pronto. Gente, essas crianças, elas aprendem, né, muito facilmente essas linguagens de internet. Aí vira e mexe, ela fala assim, dá um like, dá um joinha. Que gracinha. E aí você fala, menina, onde você aprendeu isso, né? Porque é tão natural para eles ficar assistindo coisas no YouTube, né? E aí eles dá um like aí.
Eles têm muito mais facilidade que a gente, né, Rô, para pegar e Nossa, aprender. muito mais. Já nascem conectados e adoram essa questão de vídeo também, né? Então, são super descontraídos ali. Sim, É é muito bom. verdade. Rô, Ai, que delícia. amei nossa conversa. Adoro Ai, eu conversar com você. também. Eu também. Só tenho a te agradecer. Sim, eu tenho certeza que a gente contribuiu bastante com as mamães. Espero de fato ter contribuído, Ai, eu mas eu imagino que espero. sim. Mas infelizmente daqui a pouco o Instagram expulsa a gente. Eu, por mim, a gente estava aqui conversando. Ah, nossa, é verdade. Já até. Não, nossa, agora que eu tô Passou, vendo aqui o horário. É o verdade. Instagram Nossa, expulsa a gente daqui muita a pouco. Eu gratidão, não assim, consegui por ter ver. participado. Ah, travou. Não, travou aqui, mas agora a gente voltou. Mas assim, preciso te agradecer muito, agradecer a todo mundo que participou. Espero de verdade ter contribuído um pouquinho, né, para esse caminho da organização. A Camila tá falando que foi uma conversa muito boa. Gratidão, Camila, por ter Ah, ficado que com a gente delícia. aqui. Espero que as mamães que ouçam depois, né, também se beneficiem dessa conversa. E aí só Sim, tenho que agradecer mesmo todo mundo. sim, eu também. Agradeço muito você, Rô. Agradeço todo mundo que ficou aqui até o final, que mandou coraçãozinho pra Lu, que mandou coraçãozinho pra gente. Muito bom. É, é, quero aproveitar para dizer que se você gostou desse tema e você conhece alguém que também vai gostar de ouvir, encaminha, compartilha, né? A gente fica muito feliz, assim. Eu conheci a Rô há pouco tempo, mas a gente teve uma conexão imediata e eu Sim, percebo que ela também fica muito feliz de poder contribuir, né? Eu acredito sim, que eu não esteja, muito. né? Não, pelo Então, contrário. E se alguém tiver mais dúvida, tem alguma dúvida pontual, me manda no direct, enfim, né? Coloquem aí os comentários que sim, vocês acharem necessário. estamos aqui, né? Muito bom. Muito Oh, obrigada, Nai. obrigada. Brigadão, viu? Obrigada. Um Até beijo. mais. Beijo. Tchau, Até. tchau. Tchau, tchau.